Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 26. Respeitemos nossa mediunidade. Ainda levava no semblante a admiração pelas palavras de Olavo quando me juntei aos outros. Sérgio, pensei que você houvesse terminado o curso, falou Lorival. Não, amigo, é que sou ainda muito imperfeito e preciso respirar de quando em vez. Então eu paro, visito os departamentos e assim vou aurindo forças para continuar. Dirigimos-nos ao anfiteatro, onde iríamos continuar assistindo às páginas bíblicas. Ao sentarmos, avistei o querido Benigno, que, atento, admirava tudo ele, que nas experiências relatadas no livro Consciência, foi um grande companheiro. Cumprimentamo-nos respeitosamente. O local isso exigia. Na tela, o livro de Jeremias, capítulo 38, versículos 14 e 15. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias. Disse Jeremias: Se eu te disser porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. E logo após os conselhos de Jeremias, este capítulo, todo ele é repleto de premonições. Por que estamos revendo o livro de Jeremias? Perguntei. Simplesmente porque mais tarde teremos uma aula sobre mediunidade, respondeu-me Samita. Não estava compreendendo muito bem. Nisso, um simpático irmão fez-se presente no palco. O assunto relacionava-se à época de Jesus. Passou a narrar a fidelidade do Mestre para com os valores de Deus, a dignidade do espírito que conviveu com a ignorância e não se disse sábio, o respeito de Jesus para com o próximo, calando-se para não nos humilhar com a sua sabedoria. Desfilaram diante de nós as cenas com Jesus e o seu silêncio. As pessoas perturbadas sendo socorridas por ele, mas jamais sendo censuradas. E também os companheiros de Jesus. Junto aos apóstolos, ele se fez um deles. Em nenhum instante portou-se como dirigente ou ídolo. Tornou-se irmão de todos, vivendo ao nosso lado. E vimos o momento em que, conhecendo as necessidades da terra, precisou dos apóstolos para lhe fazerem companhia, chamando-os para segui-lo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Disse-lhes Jesus. Sua missão para o mundo foi de reivindicar os sagrados direitos da lei. Veio para explicar a relação da lei para com os homens e exemplificar-lhes os preceitos mediante sua própria vida de obediência. Deus nos deu seus santos ensinamentos porque ama a humanidade. Quando a lei foi proclamada no Sinai, Deus tornou conhecida aos homens a possibilidade da perfeição do caráter, a fim de que pudessem os anjos decaídos erguerem-se da própria luta. Na vida do Cristo, tornaram-se patentes os princípios da lei. Moisés a recebeu,
Jesus a viveu. Os que infringirem os mandamentos e ensinarem os outros a fazerem o mesmo serão condenados pelos remorsos. Os doutores da lei consideravam sua justiça um passaporte para o céu. Mas Jesus declarou-a injusta e indigna. Os cerimoniais exteriores ficam na terra, só acompanha o ser o que ele fez de bom. Em toda a experiência humana, o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação da alma, não produz frutos de justiça. Os mais negros capítulos da história acham-se repletos de registros de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões. Os fariseus consideravam-se puros, os maiores religiosos do mundo, mas sua chamada ortodoxia levou-os a crucificar o Senhor da paz. O perigo existe ainda. Muitos se julgam cristãos, mas não introduziram ainda a verdade na vida prática. Assim, vão caindo um por um os falsos profetas. Várias religiões já se tornaram caducas. E por quê? Simplesmente por vaidade, por considerarem-nas melhores que outras. Já imaginaram se Jesus tivesse feito o mesmo? Mas não. Preocupado com todos nós, Jesus incumbiu um grande homem de tirar o véu da letra, e surgiu a doutrina espírita, simples, mas profundamente filosófica. Todos podem compreendê-la, mas poucos terão forças suficientes para vivê-la. Juntamente com a doutrina veio a educação mediúnica, remédio que faltou aos profetas. Allan Kardec apresentou muito bem a fórmula do bom senso, mas o tempo pretendeu apagar as verdades doutrinárias e, com tristeza, voltamos a presenciar o misticismo dentro da própria doutrina. Muitos templos foram abertos, mas poucos conservando a pureza kardeciana. As verdades passaram a ser deturpadas, surgindo os falsos profetas, dizendo-se espíritas, sem respeitarem o desespero e a dor dos seus semelhantes. Portanto, precisamos dar ao homem que crê na imortalidade da alma o conhecimento de que podemos ser espíritas sem precisar conviver com os desencarnados. E basta buscarmos nos livros o porquê da vida. Precisamos dar àqueles que nos procuram a certeza de que Deus nos ama, cuidando para não desejar torná-los espíritas a peso de ameaças de umbral e de obsessão. A doutrina não precisa de propaganda gratuita, mas de grandes exemplos, e esses nos pedem apenas renúncia. Para ter na doutrina péssimos espíritas, é muito melhor que sejam bons em outras religiões. Se disserem, por minha causa, vários amigos se tornaram espíritas, perguntaremos, bons espíritas ou tementes espiritualistas? O homem, ao buscar as verdades espirituais, desprende-se do ego e cresce cada vez mais para o alto, torna-se pessoa mansa e amiga da verdade. Hoje, analisando o movimento espírita, constatamos entristecidos
que vários centros espíritas brincam com a ignorância do próximo. Médiuns doentes e fanáticos enxergam espíritos em todos os lugares e mentem na conversação, comunicando fatos que percebemos logo serem mentirosos. Existem aqueles que falam do passado, do presente e do futuro, que lutam para dissolver grupos, porque a vaidade lhes banha a alma. Todos os médiuns precisam conscientizar-se de que a lei de Deus é uma só e se chama verdade. Deixemos a vaidade de lado e não busquemos nos espíritos conhecidos a ascensão do nosso caminho. Ao invés disso, busquemos nos amigos espirituais as palavras simples e amigas de Jesus. Não desejemos mediunidade ostensiva, mas aquela que nos ofereça oportunidades de trabalho. Porque essa vontade de dirigir alguém, se Jesus, como governador do planeta, se fez o menor de todos, se você ouve espíritos, eduque-os para os lugares certos de conversação. É desagradável vivermos misturando espíritos com encarnados. Se enxergamos os amigos espirituais, não fiquemos a tocar a trombeta por isso. Nem todo mundo está preparado para ouvir falar deles. Se temos premonição, que aguardemos para os lugares apropriados. É muito triste brincarmos com a verdade. Se possuímos mediunidade de psicofonia, cuidemos para bem servir àqueles que nos solicitam, porque pode vir o descrédito se nos tomar a vaidade. Se a psicografia é a nossa tarefa, respeitemos os nomes veneráveis e não nos preocupemos tanto com os nomes famosos. A mensagem se conhece pelo valor moral que ela nos traz. Se desejamos possuir conhecimento, que o façamos de maneira equilibrada, não misturando tudo de uma só vez, dando margem ao desequilíbrio, porque não temos ainda maturidade para compreendermos a grandeza de Deus. Cuidado devemos tomar. Os homens passam, mas a doutrina é eterna. Se hoje a atraímos, amanhã talvez não tenhamos tempo para pedir perdão. Jeremias, orando a Deus, falou no capítulo 44, versículos 4 e 5. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborrece. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 26. Respeitemos nossa mediunidade. Ainda levava no semblante a admiração pelas palavras de Olavo quando me juntei aos outros. Sérgio, pensei que você houvesse terminado o curso, falou Lorival. Não, amigo, é que sou ainda muito imperfeito e preciso respirar de quando em vez. Então eu paro, visito os departamentos e assim vou aurindo forças para continuar. Dirigimos-nos ao anfiteatro, onde iríamos continuar assistindo às páginas bíblicas. Ao sentarmos,
avistei o querido Benigno, que atento admirava tudo ele, que nas experiências relatadas no livro Consciência foi um grande companheiro. Cumprimentamo-nos respeitosamente. O local isso exigia. Na tela, o livro de Jeremias, capítulo 38, versículos 14 e 15. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias. Disse Jeremias: se eu te disser porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. E logo após os conselhos de Jeremias, este capítulo, todo ele é repleto de premonições. Por que estamos revendo o livro de Jeremias? Perguntei. Simplesmente porque mais tarde teremos uma aula sobre mediunidade, respondeu-me Samita. Não estava compreendendo muito bem. Nisso, um simpático irmão fez-se presente no palco. O assunto relacionava-se à época de Jesus. Passou a narrar a fidelidade do Mestre para com os valores de Deus, a dignidade do espírito que conviveu com a ignorância e não se disse sábio, o respeito de Jesus para com o próximo, calando-se para não nos humilhar com a sua sabedoria. Desfilaram diante de nós as cenas com Jesus e o seu silêncio. As pessoas perturbadas sendo socorridas por ele, mas jamais sendo censuradas. E também os companheiros de Jesus. Junto aos apóstolos, ele se fez um deles. Em nenhum instante portou-se como dirigente ou ídolo. Tornou-se irmão de todos, vivendo ao nosso lado. E vimos o momento em que, conhecendo as necessidades da terra, precisou dos apóstolos para lhe fazerem companhia, chamando-os para segui-lo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Disse-lhes Jesus. Sua missão para o mundo foi de reivindicar